Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente. Hoje a gente vai continuar nossa aula do Estatuto do Servidor do município de Itabuna. Vocês que chegaram aí no meu WhatsApp, solicitaram aí por meio das mensagens aí dos comentários aí do YouTube. Então o desejo de vocês é uma ordem. Vamos começar falando aqui de um assunto que é recorrente, é certeza que cai em prova, que é a vacância, né? Então, antes de mais nada, deixa eu só passar uma informação bem rapidinho aqui para vocês. Além do estatuto, né, das 50 questões do Estatuto do Servidor para você treinar, você tem também as 50 questões da Lei Orgânica para você treinar também. E você tem 56 questões que a gente adicionou para conhecimentos específicos, né? Aqui, ó, a parte de agente de fiscalização, conhecimento específico, é tudo isso aqui, ó. Direito constitucional, administração pública, né? Código civil, improbidade administrativa, tudo isso daqui, ó. A gente fez 56 questões abrangendo tudo isso daqui, né? Então a gente colocou baseados na banca objetiva, tá? As questões são baseadas na banca objetiva. Então você vai poder fazer esse treinamento aí também com as questões, para você chegar na prova já bem preparado, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. A gente vai começar falando da vacância, tá? Então não se esquece, por gentileza, eu vou pedir para você, se você gostar dessa aulinha do Titio, deixa seu like, né? Deixa também o seu comentário se você gostar da aula, né? Você pode elogiar, você pode fazer um feedback, você pode fazer uma crítica, não tem problema, tá? Fique à vontade aí para você colocar o comentário, né? À vontade, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal para você receber as notificações sempre que a gente postar uma aula nova, ok? Então, lembrando que você também pode solicitar, né? De repente, deixa eu ver aqui, ó. De repente você está fazendo aqui para agente de trânsito, aí você quer 50 questões dessa parte específica aqui, ou você está fazendo para analista administrativo. Então a gente pega essa parte aqui, ó, da parte específica do cargo, e a gente faz 50 questões aqui, ó, pega essa parte aqui de rotinas relativas ao setor de recursos humanos, arquivologia. A gente pega tudo isso daqui, verifica as provas anteriores da objetiva, né, que são muitas, e faz de acordo com o que o que ela solicita mais, né? O grau de dificuldade das questões. A gente é uma empresa que estuda a banca, estuda as questões, elabora e entrega para você. Esse é o nosso diferencial, né? A gente está aqui para ser um diferencial na sua vida. Então, assim, a gente pega na mãozinha mesmo, né? Vai lá e cria tudo exclusivo para você. Não é algo que você vai comprar sem saber o que você está comprando. Geralmente, quando eu tinha muita dificuldade de comprar esses materiais, né? Porque eu não sabia o que tinha no material. E aqui a gente vai pegar a gente vai pegar isso daqui e vai colocar as questões baseadas na sua banca, baseada nas questões anteriores, vai preparar um material que tem comentários, ou seja, você vai poder estudar com os comentários também. Às vezes você nem precisa entender sobre aquele assunto, só os comentários ali já te dá uma base. Claro, eu não estou falando para você não estudar o assunto, para você não pegar o assunto e não estudar. Ali o estudo por questões comentadas é um estudo dinâmico. Às vezes você precisa de um tempo, né, para você poder concentrar mais o seu conhecimento, né, para concentrar mais o que você está estudando, e assim você viabilizar o seu tempo, né? Então essa é a ideia. Então você elabora, né, você vai estudar aquilo que realmente você está ali focado para isso, né? Então geralmente quando eu comprava os materiais para estudar, eu comprava e não sabia o que tinha no conteúdo, né? Ah, tem isso aqui, não. Aqui a gente pega na mãozinha e fala, ó, isso aqui, ó, aqui analista administrativo, isso aqui é o conteúdo programático do conhecimento específico do cargo, né? Então você vai ter que estudar isso daqui, ó, direito constitucional, atos administrativos. Então isso daqui a gente transforma em questões, né? Mesma coisa com outros cargos. Tanto que a legislação aqui, ó, eu sempre friso que a legislação na Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal 2242, que é o Estatuto do Servidor, ela é comum a todos os cargos. Então observe que a gente sempre vai destrinchando o edital, vai explicando para você, né?
Então, sem mais delongas, eu já estou falando demais, já falei demais. E vamos aqui ao que interessa, acabei até me perdendo aqui, beleza? Então, a vacância do cargo público, ela decorre como? Então, deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês, né? A vacância do cargo público, ela decorrerá dessas 6 aqui, né? Que é a exoneração, demissão, promoção, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e o falecimento. A exoneração, ela é muito parecida não, ela é diferente da demissão, mas para você não confundir. A exoneração, quando você é exonerado do cargo, você deixa o cargo vago. Porque o que significa vacância? Significa você deixar o cargo disponível, né? O cargo fica vago, isso significa vacância. Então a exoneração, ela acontece de 2 formas. Ou você solicita a sua exoneração, né? Você não pode solicitar, por exemplo, sua demissão. Você sempre solicita a sua exoneração. Então essa é a grande diferença. Ou você solicita a exoneração, a sua exoneração do cargo, ou a administração, né, solicita a exoneração, que é chamado de ex officio, né? Então a exoneração ocorre de 2 casos. Ou você solicita, ou a administração automaticamente ela te exonera, por algum motivo. Qual é a diferença da demissão? A demissão, ela acontece, né, quando você é demitido, você deixa o cargo vago. A exoneração é a mesma coisa. Só que a demissão, geralmente ela acontece quando você comete infrações graves, né, infrações disciplinares graves, né? Claro que na exoneração existe também a infração grave, mas às vezes, por exemplo, você faltou 30 dias consecutivos. Você automaticamente a administração ela vai, vou gerar aqui um ofício que eu vou exonerar ele do cargo, porque ele não quer trabalhar. Mas observe que não tem, né, muita ligação assim com infração disciplinar. Claro que faltar é uma infração, né? Mas a infração disciplinar, por exemplo, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, né? Às vezes você está roubando recursos financeiros públicos, às vezes você agrediu o seu chefe, agrediu alguém, né? Então a demissão ela acontece de forma mais relacionada ao seu trabalho. Às vezes você não está cumprindo o seu chefe mandou você fazer uma coisa e você não fez, então isso é insubordinação. Então tem muita ligação com o seu trabalho, né? Com infrações disciplinares graves dentro do seu trabalho. Então essa é a grande diferença. Mas qual é a grande diferença assim para você lembrar sempre, para você nunca esquecer? Exoneração você solicita, demissão não. Então a banca ela pode colocar que você solicitou sua demissão, por exemplo. Aí você já vai lembrar, opa, eu não posso solicitar minha demissão, eu posso solicitar minha exoneração, né? Então, beleza. Então, demissão acontece quando você é devido a uma infração disciplinar grave, né? Ou outras razões ali previstas na legislação. Então, quando você é demitido, você pode ser, o cargo ele fica vago. Então, assim, mesmo você tendo um cargo efetivo, tá, galera? É claro que, vamos supor, você agrediu o seu chefe, vai acontecer ali o que? O direito à ampla defesa, né? O direito ao processo administrativo, para que você possa se defender, né? Então, a demissão, ela só acontece depois que esse processo administrativo ele for transitado em julgado. Aí você é demitido, não é uma coisa arbitrária, né? Você bateu no seu chefe, você vai ser demitido imediatamente. Não, vai ter que apurar as provas, vai ter que verificar se foi legítima a defesa, né? Se você estava se defendendo, enfim. Então vai ser apurado antes da demissão ocorrer. Mas quando você é demitido, você deixa o cargo vago, beleza? A promoção é a mesma coisa. A promoção, a vacância, ela ocorre quando o servidor ele é promovido a um cargo superior dentro da mesma instituição. Então, vamos supor, a promoção ela ocorre tanto no provimento, que como a gente já estudou, né? Provimento é quando você ou sai de um cargo para o outro, ou chega de fora e vai para dentro, né? Ou você preenche algum cargo. Provimento é preencher o cargo, vacância é ao contrário. Então a promoção ela ocorre no provimento como? Quando você é promovido, você sobe de cargo, aquele cargo que você subiu, você vai prover aquele cargo, você vai entrar naquele cargo. Então você decorre de provimento.
E a promoção na vacância, o cargo que você deixou para trás, aquele cargo que você deixou para trás vai ficar vago. Então ocorre a vacância nesse caso. A vacância na promoção, ela ocorre porque você deixou o cargo anterior vago. E a vacância no provimento, quando você subiu de cargo, aquele cargo que você vai exercer novas funções, você vai prover aquele cargo, beleza? Então, a promoção é mais ou menos isso daí. A aposentadoria, né, ocorre a vacância por quê? Porque quando o servidor deixa o cargo devido ali ao cumprimento dos requisitos, né, para aposentadoria, geralmente após um certo período de serviço ou idade, né, avançada, né, então estabelecidos ali pela legislação previdenciária. Então, se aposentou, deixou o cargo vago. É simples o entendimento, beleza? Então, a vacância ocorre também em posse em outro cargo inacumulável. Então, a vacância ela acontece quando o servidor assume outro cargo público que não pode ser acumulado com o cargo anterior. Por exemplo, você passou você é concursado de um assistente administrativo. Aí você passou em outro concurso de analista tecnológico, um exemplo, analista de TI, né? Aí, os dois cargos você não pode unir os dois, você não pode ficar nos dois, tem que escolher um, né? Ou você vai ficar no seu de agente administrativo ou você vai para o analista. Então, quando você for para o seu de analista, o cargo que você era de agente administrativo fica vago. Então, por isso que acontece a vacância, tá? Se é inacumulável, significa que eu não posso acumular dois cargos. Então, se você toma posse em outro cargo que eu não posso acumular com o cargo anterior, né? Então, ocorre a vacância no cargo anterior. Beleza? E o falecimento, pô, super simples, né? Falecimento, o servidor, ele faleceu. Então, a partir daquele momento que ele faleceu, o cargo fica vago para outra pessoa poder entrar. Ok? Então, aqui no artigo 40, a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Então, aqui o cargo efetivo, né? Aqui a gente vai falar do cargo em comissão, mas aqui é do cargo efetivo. O cargo efetivo é aquele que você tem estabilidade depois de você ser aprovado no estágio probatório. Então, se você é um cargo, né? Se você é participante de um cargo efetivo, você pode solicitar a exoneração ou a administração pode solicitar por você, né? E nesses casos que a gente vai falar aqui. Então, a exoneração de ofício dá-se quando? Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Então, a pessoa foi lá, passou 3 anos, não passou no estágio probatório, ela é automaticamente exonerada. Claro que sempre na administração pública tem direito ali a ampla defesa ao processo administrativo, né? Então, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, você pode ser demitido. Demitido não, exonerado, tá? Exonerado do cargo. Então, quando por decorrência do prazo ficar extinta a disponibilidade. Então, aqui nesse caso, se um servidor ele está em situação de disponibilidade para a gente recapitular, é quando o servidor, por algum motivo, o cargo dele foi extinto. Aí ele fica em disponibilidade aguardando um cargo que seja compatível com as atribuições e ele volta ao serviço. Enquanto isso, ele fica em disponibilidade, ele fica em stand-by lá. Então, se um servidor está em situação de disponibilidade e o prazo para essa disponibilidade chegar ao fim, sem que haja reintegração do servidor, né, ou destino previsto, a exoneração pode ocorrer. Tá? Aqui no 3, quando tendo tomado posse não entrar no exercício. Então o servidor, lembrando para a gente recapitular, quando você entra, você passa no concurso e é nomeado. Foi nomeado, você tem um prazo, né, para ser nomeado, aí você também tem um prazo para entrar em posse. Né? A posse, como a gente já sabe, é aquilo que você assina um contrato e fala, epa, essa posse é minha, esse cargo é meu, eu vou assumir a responsabilidade e eu vou cumprir aí com as regras. Então, essa é a posse. A partir daí, você tem um prazo, né, para entrar em exercício. Né? Alguns estatutos, é porque eu dou aula muito de estatuto, tem estatuto que é 15, tem estatuto que é 30. Se eu não me engano, eu acho que esse é 30 dias. Você tem 30 dias para entrar em exercício.
Então, se você não entrar em exercício significa o quê? Você começar a trabalhar, né? Colocar a mão na massa, começar a exercer a função. Então, você tem um prazo de 30 dias para exercer essa função. Não cumprindo esse prazo, a administração entende que você não quer o cargo. Então, ela te exonera. Beleza? Após processo administrativo que concluir pela desnecessidade do cargo ou por violação aos deveres funcionais ou cometimento de falta grave. Então, se um servidor, né, a administração pública, ela pode conduzir um processo administrativo para avaliar a necessidade contínua do cargo ocupado pelo servidor ou investigar violações aos deveres funcionais. Existe, né, na administração pública, assim, que você passa por uma avaliação periódica. Então, se ela investigar e reconhecer que existem violações aos deveres funcionais, bem como a prática de faltas graves, né, ela pode também te exonerar. Então, por exemplo, ela verificou lá no histórico que você faltou 30 dias e passou despercebido. Então, ela foi lá, fez uma análise, fez uma operação pente fino lá na sua ficha e ela constatou. Aí ela pode também te exonerar, tá? Claro que isso também vai acontecer o processo administrativo, porque você pode alegar, não, eu faltei por esse motivo e tal. Vai acontecer também ali, né? Você pode solicitar a sua defesa nesse caso. Tudo que acontece na administração pública, você pode solicitar a sua defesa. Exceto quando né, algo muito grave. Você matou alguém dentro da... Aí, né, você vai ser afastado do cargo para responder criminalmente. Então, se for transitado e julgado, você já é, né, demitido. Nesse caso, você seria demitido, tá? Você não é exonerado, você é demitido porque foi uma falta grave, foi um procedimento grave que você matou um amigo seu de trabalho. Mas eu não quero que isso aconteça nunca, pelo amor de Deus. Né? Mas estou falando aqui numa situação, né, para você discernir, né, a diferença. Beleza? Então aqui no 41, a exoneração do cargo em comissão, ela dar-se-á como? A juízo da autoridade competente. Aqui a gente está falando de cargo em comissão, tá, galera? Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração, tá? Então você é livre para ser nomeado, mas também não tem estabilidade, é livre para ser exonerado também. Então, a exoneração ela acontece a juízo da autoridade competente, que geralmente é o prefeito, né? Geralmente é o chefe do Poder Executivo, ou a pedido do servidor também. Então você pode ser, se você tiver um cargo em comissão, você pode solicitar também a sua exoneração. Então a vaga ocorrerá na data do falecimento, exatamente na data do falecimento o cargo fica vago, e imediatamente aquela que o servidor completar 75 anos. Então completou 75 anos, você automaticamente aposentado, né? Quando completa 75, você é aposentado de forma compulsória. Então, a partir do momento que você completar 75 anos, o cargo fica vago. Beleza? Show de bola. Então, hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando o seguinte, galera. Se gostou da aula, deixa o likezinho pro titio, né? Para ajudar na divulgação do vídeo. Deixa também o seu comentário e se inscreve no canal para você receber as notificações sempre que a gente postar uma aula nova. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção de todos, aquele abraço e tchau!